Muito bem, meus amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Nós estamos aqui com um vídeo no canal Podcast com Deus Pai. E hoje eu tenho o prazer, gente, de apresentar a vocês nossa irmã em Cristo, irmã Leninha. Ela estará aqui falando para vocês a respeito do seu testemunho de vida. E eu acredito que vocês serão edificados por cada palavra, cada relato, em nome do Senhor Jesus. Prazer, irmã Leninha. A paz do Senhor, meu irmão. O prazer é todo meu. Amém, irmã. Eu gostaria que a irmã compartilhasse conosco aqui, com o pessoal que estará assistindo, a respeito do seu testemunho de fé, o que a irmã tem para falar em nome de Jesus e edificar vidas. O que eu tenho para falar, né? A minha vida, eu aceitei a Jesus aos 17 anos. Foram dias muito difíceis, foram dias de lutas, né? A Bíblia fala que aqueles que não vão por amor vão pela dor. Eu realmente fui pela dor. Eu tinha uma enfermidade bem complicada, eu tinha uma bronquite asmática e eu não conseguia me locomover. Mas minha avó sempre me chamava: filha, vamos para a igreja, vamos para o culto, que Deus tem uma obra com você. Só que a gente é leigo na história, muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Mas eu atendi o chamado da minha avó e fui até a igreja, graças a Deus. E naquele dia, quando eu pus os pés na igreja, o primeiro louvor já falou comigo, a palavra falou comigo. Quando o pastor pegou o microfone, tudo que ele falava era referente a tudo aquilo que eu estava passando. Ainda eu até perguntei para minha avó: ô vó, você não falou nada para ele não, né? A minha avó falou: não, filha, é o Espírito Santo de Deus que revela. E ele falou toda a minha vida. De primeiro momento não aceitei a Jesus, mas ele não desistiu, ele insistiu, e eu glorifico a Deus porque ele insistiu. E aqui estou há 35 anos louvando e adorando ao nome do Senhor. Tive várias experiências e a primeira delas foi a minha cura. Naquele momento, quando as irmãs fizeram um círculo e oraram por mim, eu recebi a cura instantaneamente. Eu era impossibilitada de louvar a Deus, né? E aí um dia eu estava na igreja e eu falei para minha tia, né, que o meu maior sonho seria louvar a Deus com o hino Sabe Filho. E ela falou assim para mim: eu vou falar para o pastor. Se ele deixar, tudo bem, porque você ainda não é batizada. Mas quando Deus ele tem um plano, um propósito, ninguém pode impedir. Assim aconteceu. Ela falou com ele e ele falou assim: ó, tudo bem, irmã Sara. Ela não é batizada, mas eu vejo pelos olhos da fé um grande vaso nas mãos do Senhor. Vou dar oportunidade para ela. E quando eu louvei ao Senhor, algo sobrenatural aconteceu. Deus fez grandes maravilhas. Então eu glorifico a Deus pelo meu chamado, né? Um chamado de fé, um chamado de esperança. Onde eu vou, eu propago esse Jesus maravilhoso que cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. E foram muitas outras experiências. Aí o tempo foi se passando, eu me casei, aí 13 anos da minha vida se passaram e eu fiquei viúva com 3 filhos pequenos. A minha caçula tinha 6 anos de idade. E o que aconteceu? Eu fiquei viúva com 3 filhos e o desespero bate à porta, claro, com certeza, né, nosso irmão Cristiano? É verdade, irmão. São situações que muitas das vezes acontecem na nossa caminhada que a gente não aceita, que a gente acha assim que o porquê. Muitas perguntas a gente faz, muitas das vezes sem a resposta que nós queremos ouvir. Mas o nosso Deus, ele age, né? A resposta de Deus, em certas circunstâncias, é em ação. E isso aconteceu comigo, e eu fiquei viúva com 3 filhos, o desespero bateu, eu pensava: meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas quando Deus ele tem um plano traçado na vida dos teus filhos, ele faz tudo aquilo que ele tem que fazer, porque a palavra de Deus diz: o que faço eu agora não entendes tu, mas entenderás depois. No momento em que a gente está naquela tempestade, muitas das vezes a gente não consegue enxergar uma luz no final do túnel. Mas nós bem sabemos que a luz que brilha no nosso caminho chama Jesus de Nazaré. E ele sempre vai ter uma resposta para aquilo que nós precisamos. E o Senhor nosso Deus, aprove ele, eu reconstruí a minha vida. Casei pela 2ª vez, graças a Deus por isso. Eu tinha o maior sonho da minha vida de ter a minha casa. Chorava todos os dias, eu falava: meu Deus, como que eu vou fazer para cuidar dos meus filhos? Né, porque eram muito pequenos e sempre dependeram totalmente da minha pessoa, né? Então eu sempre fui uma mulher
de garra, uma mulher de muita fé, venci muitas lutas e venço até hoje, através da minha fé e da minha oração. E aí, Deus preparou, né, o meu esposo, que hoje é meu esposo, e há uns anos atrás, a minha filha, eu nem tinha tido a minha filha, que hoje ela já tem 22 anos. Eu estava passando por um momento muito difícil e Deus me deu um sonho. Eu descansava todas as tardes, a partir das 3 horas da tarde, e Deus me deu um sonho. Era como se o meu corpo ficasse deitado e o meu espírito levantasse para atender alguém no portão. Eu olhei para trás e vi o meu portão, olhei para o relógio e vi o horário que era, eram 3h45 da tarde. Fui até o portão, atender o portão, de repente eu vi uma pomba resplandecente. Foi o próprio Espírito Santo de Deus me despertando para aquela visão. Eu cheguei lá e aí ela tinha um molho de chave no bico e ela acenou. Eu entendi que ela queria que eu abrisse as minhas mãos. E eu abri as minhas mãos, meu irmão Cristiano. E naquele momento, aquele molho de chaves, ela jogou nas minhas mãos. E os anos se passaram, irmãos. Muitos anos minha filha nasceu. E quando eu conheci esse meu esposo, que na verdade foi ele que me conheceu, ele orava para que Deus preparasse uma esposa para ele, nem que fosse com 3 filhos. Olha, que você pede para Deus, viu? Porque ele ouve e responde. E foi instantâneo, Deus respondeu, me deu eu para ele com 3 filhos maravilhosos, graças a Deus. E eu precisava conhecer a casa. Eu tinha os móveis, mas não tinha casa. Ele tinha a casa, estava mobiliando a casa. E aí o que é que aconteceu? Ele pegou e falou para minha irmã, então para para ver se você vai gostar da casa, eu vou te dar um molho de chave, você vai com os meninos e você vai conhecer a casa. Naquele exato momento, quando ele colocou o molho de chave nas minhas mãos, aquela visão voltou novamente, que era aquele molho de chave que aquela pomba jogou nas minhas mãos. Então eu entendi que o que Deus tinha para mim era muito além daquilo que eu estava passando. Ainda que o momento era tão difícil, eu sempre entendi que Deus tinha além para minha vida. Então eu catei aquela chave e quando ele colocou o molho de chave nas minhas mãos, era o mesmo molho de chave que há muitos anos atrás Deus havia me mostrado. Então eu quero dizer para você, que se você tem um sonho e ainda não realizou, ore. Peça ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele ainda realiza sonhos. E hoje eu tenho a minha casa própria, graças a Deus. Deus reconstruiu a minha vida e a minha família. E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém, nosso irmão Cristiano? Amém. Gente, e vocês, pela misericórdia de Deus, é a primeira parte do testemunho dessa mulher de Deus. Lembrando a todos vocês que ela também é uma influencer digital. Vocês podem acompanhá-la, ela tem canal no YouTube. Ela vai dizer para vocês aqui agora, por gentileza, irmã Leninha. Sim, eu tenho canal no TikTok, tenho canal no YouTube, no Instagram, todas as plataformas digital. Canal Delícias da Leninha. Vá lá conferir um pouco do meu trabalho, porque depois desse casamento muitas coisas aconteceu. Muitas pessoas dizem que Deus, Ele escreve certo em linhas tortas, mas eu posso provar para você que Ele endireita a linha torta e escreve uma nova história. E Ele escreveu uma nova história para minha vida. E eu glorifico a Ele porque Ele é fiel. Amém? Amém. Gente, espero que vocês de fato sejam edificados pela primeira parte desse testemunho da vida da nossa irmã Leninha. Espero pelos próximos capítulos, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. E nunca se esqueça, Deus no comando sempre. Deus vos abençoe.